O Deus governador é, e não pode deixar de ser, poderoso e justo, infinitamente poderoso e infinitamente justo. Ora, eu afirmo que a multiplicidade das religiões atesta que falta a este Deus poder ou justiça, senão, ambas as coisas. Não falemos dos deuses mortos, dos cultos abolidos, das religiões esquecidas, que se contam por milhares e milhares. Falemos somente das religiões de nossos dias. Segundo os cálculos mais bem fundados, há, presentemente, 800 religiões, que se disputam o império das 1.600 milhões de consciências que povoam o nosso planeta. Ninguém pode duvidar que cada uma destas religiões reclama para si privilégio de que só o seu Deus é que é o verdadeiro, autêntico, o indiscutível, o único, e que todos os outros deuses são deuses risíveis, deuses falsos, deuses de contrabando e de pacotilha, e que, portanto, é uma obra piedosa combatê-los e pulverizá-los. A isto, ajunta, se em vez de 800 religiões, não houvesse senão 100 ou 10, ou 2, o meu argumento teria o mesmo valor. Pois bem, afirmo novamente que a multiplicidade destes deuses atesta que não existe nenhum, certificando, ao mesmo tempo, que Deus não é todo-poderoso nem sumamente justo. Se fosse poderoso, teria podido falar a todos os indivíduos com a mesma facilidade com que falou isoladamente a alguns. Ter-se-ia mostrado, ter-se-ia revelado a todos sem empregar mais esforços do que o que empregou para se apresentar a poucos. Um homem, qualquer que seja, não pode mostrar-se nem falar se não há um número reduzido de indivíduos. Os seus órgãos vocais têm uma persistência que não pode ceder certos limites. Mas Deus pode falar a todos os indivíduos, por muito grande que sejam números, com a mesma facilidade que falaria a uns poucos. Quando se eleva, a voz de Deus pode e deve perpetuar-se nos 4 pontos cardeais. O Verbo divino não conhece distâncias nem obstáculos. Atravessa os oceanos, escala as alturas, franqueia os espaços, sem a menor dificuldade. E visto que ele quis, é a religião que o afirma, falar com os homens, revelar-se-lhes, confiar-lhes os seus desejos, indicar-lhes a sua vontade, fazer-lhes conhecer a sua lei, bem teria podido fazê-lo a todos e não a um punhado de privilegiados. Mas Deus não fez assim, visto que uns o negam, outros o ignoram, e outros, enfim, opõem tal Deus a tal outro Deus dos seus concorrentes. Nestas condições não será mais sensato pensar que ele não falou a ninguém, e que as múltiplas revelações que me atribuem, não são, senão, múltiplas imposturas, ou arma que, se ele falou a uns poucos, é porque era incapaz de falar com todos. Sendo assim, eu acuso-o de impotência. E se não quiserdes que o acuse de impotência, acuso-o de injustiça. Que pensar, com efeito, de um Deus que se mostra em reduzido número e que se esconde das outras? Que pensar de um Deus que fala para uns e que, para outros, guarda o mais profundo silêncio? Não esqueçais que os representantes desse Deus afirmam que ele é o Pai de todos, e que todos, qualquer que seja o seu título ou grau, são os filhos bem-amados desse Pai que reina lá no céu. Pois, muito bem, que pensais desse Pai que, exuberante da ternura para alguns privilegiados, os desperta,
revelando-se-lhes evitando-se as angústias da dúvida, arrancando das torturas da hesitação, enquanto que, violentamente, condena a maioria de seus filhos aos tormentos da incerteza. Que pensais desse Pai que, no meio de seu esplendor de majestade, se mostra a uma parte de seus filhos, enquanto que, para outra, fica envolto nas mais profundas trevas? Que pensais desse Pai que, exigindo de seus filhos a prática de um culto, com o seu contingente de respeitos e adorações, chama só alguns deles para escutarem a sua palavra de verdade, enquanto que, com um propósito deliberado, nega aos demais esta distinção, este insigne favor? Se julgais que este Pai é justo e bom, não vos surpreendas com a minha apreciação, que é muito diferente. A multiplicidade de religiões proclama que a Deus faltou poder ou justiça. Ora, Deus deve ser infinitamente poderoso e infinitamente justo. São os religiosos que o afirmam. E se lhe falta um destes dois atributos, poder ou justiça, não é perfeito. Não sendo perfeito, não tem razão de ser, não existe. A multiplicidade dos deuses e das religiões demonstra que não existe nenhum deles.